Olá! Hoje vamos mergulhar numa investigação fascinante. Uma investigação que não é sobre um mistério qualquer, mas sobre algo que vive dentro de cada um de nós. As histórias que as nossas famílias escondem. Vamos pensar um pouco. Já aconteceu sentir que um problema pessoal, sabe, uma ansiedade, um padrão de comportamento, parece ter raízes muito mais fundas do que a nossa própria vida? E se a verdadeira origem estiver escondida bem lá atrás, no passado da nossa família? Bem, a primeira pista para desvendar este mistério é uma ideia bem simples, mas poderosa. Ninguém é uma ilha. Estamos todos, de uma forma ou de outra, profundamente ligados à nossa família. E essas ligações, elas são muito mais complexas do que a gente imagina. E é por isso que se diz que os problemas individuais raramente têm um significado único. Para entender a sério as dificuldades de alguém, não basta olhar para essa pessoa. É preciso dar um passo atrás e olhar para o quadro completo, para a história da família toda. Então, imagina a família como se fosse a cena do crime que a gente precisa de investigar. Não é só um grupo de pessoas que vive junto. Não. É um sistema complexo, com as suas próprias regras, papéis e uma história que acaba por influenciar toda a gente que faz parte dele. Pois é, o ponto central é mesmo este. A família é como um organismo vivo, uma entidade dinâmica. Ela tem uma memória coletiva, um jeito próprio de funcionar que é passado de geração em geração. E isso acaba por moldar quem somos, como nos comportamos. E dentro desse sistema, claro, existem aquelas relações-chave, as relações nucleares, não é? A relação do casal, a relação entre pais e filhos e a relação entre irmãos. Cada uma delas tem um peso, um significado diferente e todas, sem exceção, deixam marcas para a vida inteira. E é aqui que o mecanismo central entra em ação. As regras, os papéis, tudo isso é passado de geração em geração. Sabe? Comportamentos, regras que ninguém nunca disse em voz alta, até mesmo os conflitos, tudo tende a repetir-se. É como se fosse herdado, passando dos avós para os pais e dos pais para os filhos, muitas vezes sem que ninguém se dê conta disso. Ok, então como é que a gente investiga esta história toda? Como é que se descobre estes padrões? Bem, para isso, a gente precisa de uma ferramenta especial. Precisa de um mapa. E essa ferramenta chama-se genetograma. Atenção, isto não é uma simples árvore genealógica daquelas que a gente faz na escola. Não. É muito mais. É um mapa detalhado que nos permite ver não só quem são as pessoas, mas como elas se relacionam e, o mais importante, os padrões que se vão formando ao longo do tempo, ao longo de pelo menos 3 gerações. Certo. Agora que temos o mapa, como é que a gente o lê? É preciso aprender a sua linguagem, os seus símbolos, as suas linhas. Pense em cada um deles como uma pista para desvendar a história da família. Vamos começar pelo mais básico, ok? Os símbolos. É bem simples, na verdade. Um quadrado representa um homem. Um círculo, uma mulher. E se uma pessoa é o foco da nossa investigação, o que se chama de paciente identificado, o símbolo dela vai ter um contorno duplo. Fácil, não é? Depois dos símbolos, vêm as ligações, as linhas que descrevem as relações. Uma linha contínua significa casamento. Uma linha tracejado, um casal que vive junto sem ser casado. E depois temos as interrupções, que são marcadas com barras. Uma barra para uma separação, 2 barras para um divórcio. Já se começa a perceber? O mapa começa a contar uma história. Agora os filhos, como é que eles entram no mapa? São ligados ao casal por uma linha vertical e são sempre organizados por ordem de nascimento, da esquerda para a direita. A linha também nos dá informação. Se for contínua, são filhos biológicos. Se for pontilhada, adotivos. E no caso de gêmeos, as linhas deles juntam-se na base. Ok. Agora vêm as pistas mais importantes. Os dados sobre a saúde e a vida das pessoas. Podemos registar doenças graves, dependências de álcool ou drogas e, claro, as datas de nascimento e de falecimento. Cada um destes detalhes pode ser a peça que faltava no puzzle, a chave para desvendar um padrão. Pronto, com o mapa todo desenhado, com todas estas informações, chegamos ao momento da grande revelação. É quando a gente começa a ligar os pontos, a juntar as pistas e, de repente, algo extraordinário começa a aparecer, os padrões escondidos, aqueles que foram sendo passados de geração em geração. E este é o verdadeiro momento, a grande sacada de genetograma. Aquele problema que uma pessoa enfrenta hoje, seja um conflito, uma doença, um tipo de relação, é muito, mas muito provável que já tenha acontecido em gerações anteriores. Não é uma coincidência, é um padrão.
Então, o que é que a gente procura exatamente? Quais são as pistas? Bem, procuramos sintomas que se repetem, como ansiedade ou depressão que aparecem em várias gerações. Procuramos coincidências de datas que são por vezes impressionantes, tipo um sintoma que começa exatamente no aniversário da morte de um avô. O impacto de mortes ou nascimentos que aconteceram fora de hora. E, claro, aqueles padrões de relacionamento que parecem repetir-se vezes sem conta. E assim chegamos ao final da nossa investigação. E a pergunta é, por que é que entender este mapa é tão poderoso? Por que é que isto importa tanto para o nosso bem-estar? Olha, o objetivo final de tudo isto, de fazer este mapa, é um só: criar clareza. É sobre ligar os pontos entre o que acontece hoje e o que aconteceu no passado. Quando fazemos isso, finalmente começamos a entender como é que o sistema familiar funciona e porque é que as coisas são como são. E o mais importante de tudo, mesmo, é que esta compreensão pode ser libertadora. Dá-nos a oportunidade de quebrar ciclos antigos, de evitar cometer os mesmos erros e de construir um futuro mais saudável, não só para nós, mas também para as gerações que vêm a seguir. E terminamos com uma pergunta, para ficar a pensar. Se uma pessoa desenhasse o seu próprio mapa familiar, que padrões, que segredos, que histórias é que poderia descobrir? A resposta pode mudar completamente a forma como essa pessoa se vê a si mesma e o seu lugar no mundo.